Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal, no nosso encontro de todas as quarta-feiras com o podcast Papo Reto com o Márcio Pozzobon. Já entrou no canal, então se inscreve, aciona o sininho para receber todas as atualizações e conteúdos aqui do nosso canal e deixa também seu comentário para a gente saber de onde é que você está falando, se tu está gostando, suas dicas e tudo mais. Sempre agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos sempre presente nos melhores eventos. Hoje a gente tem aqui para mais um episódio, um bate-papo super bacana, com motivação e superação com o Yuri de Oliveira, que após sofrer um grave acidente resolveu dar uma virada de chave e isso ele vai contar tudo para nós. Yuri, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, né? E estamos aí, né? Vamos tentar motivar mais pessoas a virar essa mesma chave, né? Cara, muito bacana porque no nosso episódio aqui com o Adri e com o João, acho que vocês são da mesma academia, né? Os professores, né? Porque agora a Adri pegou faixa. Também, passou pelo canal aqui, explore. Eles me falaram dessa situação de um lutador que usa a bolsinha, tal, mas eu não me liguei que era daqui. Uhum. Aí tu me mandou uma mensagem lá pelo Instagram, assistiu o vídeo, cara, um vídeo que procura no Instagram do Yuri, que você vai ver, mas ele vai contar isso para nós aqui. Há 7 anos atrás, Yuri, você passou por um grave acidente, né? Com perfuração intestinal e o risco real de vida. Literalmente. Nossa, como tudo isso aconteceu, cara? Então, eu não me recordo se foi na meados de 2019 para 2018 ou de 2017 para 2018. Mas a gente tava indo pra praia, passar a virada de ano ali no dia 3, ali depois da virada, no caso, que passou toda aquela muvuca de final de ano. Tava eu, a minha irmã e a namorada dela, no caso. Então a gente tava indo tranquilo, 2 carros bateram na nossa frente e ela conseguiu se virar um pouco antes. Porém, veio 2 carros atrás e não conseguiram. Então teve um engavetamento. Como eu tava com um cinto no banco de trás, com aquele cinto só na cintura, ele foi e ele voltou. Quando ele voltou, foi um estilo chicote. Aquela fivelinha de metal, ela entrou no intestino. Só que até então eu não sabia. Pra mim, aconteceu tudo, tirei as meninas do carro, fizemos todos os trâmites ali de PRF e fui pra Jaraguá do Sul, onde minha mãe tava passando as férias lá, que era um ponto mais perto de socorro ali da gente, né? Passou uma semana e dor, muita dor abdominal e cólica. Fui no médico, fiz um raio-x, mandaram pra casa. Fui na farmácia, me deram um remédio na veia, mandaram pra casa. Ali pelo 9º dia eu voltei lá e falei, estou com muita dor, não consigo ir no banheiro, não consigo fazer nada. Tava andando só praticamente em posição fetal. E me encaminharam fazer uma ressonância magnética. Fiz a ressonância, da ressonância já fui processado por centro. Quantos dias depois disso? Quase 10 dias depois. Quase 10 dias perfurado. 10 dias. Não, nesse momento, assim, não houve falecimento, porque o médico disse que como a perfuração foi interna no intestino e eu não estava indo no banheiro para fazer as fezes foram acumulando e acumulando, então estancaram o sangue. Então, de certa forma, foi digamos, metade de um caminho ali para a sobrevivência. Fui pro centro cirúrgico, então eu só fui saber que houve a perfuração, que do acidente, de toda essa parte mais grave, que eu fiquei em UTI e tudo, quase um mês depois que eu fui pro quarto. Então foi um baque muito grande, né? Porque na minha cabeça eu tinha sofrido acidente, eu tava bem, fui fazer uma ressonância e fui acordar depois de 3, 4 semanas numa cama de hospital. Então, eu não sabia nada do que tinha acontecido, o porquê que eu tava na cirurgia. Claro, depois que daí eu fui entender, conversando com o médico, conversando com meus pais que estavam presentes, que eles me explicaram toda a situação que tinha acontecido, quanto parte do meu intestino foi tirado por conta desse acidente. Então, ali que começou a cair a ficha de tudo que tinha acontecido, né? E nesse intervalo aí, entre o acidente e você ser feito a cirurgia, quanto tempo ficou no hospital? Eu fiquei 4 meses internado no hospital, em Jaraguá do Sul, e em recuperação quase 6 meses aqui em Joaçaba. 10 meses. 10 meses. Esses 6 meses em recuperação, eu digo assim, de precisar de gente pra tomar banho, pra comer, pra aprender a andar de novo. Pensou em desistir em algum momento desse? Infelizmente, sim. Infelizmente, assim, na pior das hipóteses mesmo de desistir mesmo, de querer tirar a vida, porque querendo ou não, você perde teu chão, né? É uma bolsa, você não sabe o que é isso, você não sabe por que é, às vezes você fica pensando, será que é um castigo? Será, por que eu mereci isso? Pô, o acidente não aconteceu nada,
sabe? Então vai desmotivando. E um pouco também as pessoas te olhando assim, pô, ele tá com uma bolsa, será que ele vai sobreviver? Quanto tempo de vida ele tem? Até nesse acidente, só você que esteve machucado grave. Grave sim, né? Porque até pelo que eu vi, ele tá mostrando uma foto aqui Ah. também, o estrago na frente do carro não foi tão Não grande. foi tão grande. Se Não foi a você, parte do impacto se traseiro. for analisar mesmo, o carro em si não teve tanto danos materiais, né? Mas com a força do impacto que deu no carro atrás, ocasionou esse efeito chicote no cinto, né? Mas assim, de situação grave mesmo, tem eu no caso que sofri esse acidente, fui parar no hospital, e se eu não me engano, no carro da frente tinha um bebezinho, naqueles bebê conforto, que acabou descolocando, não sei se foi clavícula, se foi o ombro, o braço, alguma coisa assim, que acabou machucando também. Mas fora isso, só esfoliação, um arranhado aqui, um roxo ali. E a hora que você saiu, chegou a ficar em coma. Sim, sim, eu Pós-cirúrgico. fiquei 7 dias em coma no UTI, então, quer dizer, o que eu me conto, né, porque eu não me recordo nada, né? As lembranças que eu tenho é entrada no hospital, ressonância e ir pra maca quando começaram a tirar a pulseira, tudo e anestesia. Depois disso, eu não lembro mais nada. Então, eu fiquei 7 dias na UTI. Depois eu passei mais 3 dias na UTI, mas só que já mais consciente, já podendo receber visita. Não falava, não conversava com ninguém, porque eu estava entubado ainda, estava recebendo alimentação por sonda, por tudo. Daí depois eu fui pro quarto. Daí no quarto que começou a cair a ficha. Que eu comecei a entender o tamanho da bola de neve que estava acontecendo, né? E em algum momento você pensou que não iria sobreviver? Ou sempre. Então, Márcio, se eu te contar que no meio desse caminho, assim, de entrar no hospital e ir para o centro cirúrgico, aconteceu uma coisa que, para mim, foi, digamos, um insight espiritual muito grande. Que foi ali que eu sabia que estava tudo bem, quer dizer, não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que estava bem e que eu, de alguma forma, eu ia sair vivo. Eu estava na cama do hospital, com os médicos na lateral, e assim, você tá deitado com a cabeça olhando pra cima, e eu de cima, eu vi uma mulher conversando comigo. Lembro até hoje, cabelo curto e na cor verde. Conversou comigo sobre o acidente, como que eu tava, e aquilo lá foi me tranquilizando. Só que depois de todo esse processo de TU e da UTI, de ir pro quarto, eu fui pedir para meus pais chamarem essa mulher pra me agradecer, porque de certa forma foi uma conversa que me tranquilizou, me trouxe uma paz ali. É aí que tá o problema. Ninguém sabe onde que é a mulher, olha nas câmeras, não acha a mulher. Meu pai estava na porta do centro cirúrgico, não viu ninguém entrar, ninguém sair com essa característica. Então foi ali que entendi que alguém, Deus, Jesus, algum espírito de luz, estava ali conversando comigo e dando a entender assim, não, vai acontecer alguma coisa, mas você vai sair vivo. Então assim, nesse período assim de não dar certo, de não sobreviver, em momento algum pensei isso, sabe? Sempre tava com a esperança de vai dar tudo certo, não sei o que vai acontecer, mas vou sair vivo. E em que momento você percebeu que precisava recomeçar e não apenas sobreviver? Recomeçar depois de quase um ano, depois do acidente, de muitas críticas, muitas energias negativas, pessoas assim te colocando para baixo, eu virei uma chave na minha cabeça. Eu pensei, cara, eu sofri tudo isso, por que que eu vou desistir agora? Então foi ali que eu comecei a me moldar aos poucos. Eu saía mais sem a camisa para mostrar mais a bolsa. Eu começava a analisar meu corpo, dizendo no sentido assim, pô, eu poderia estar dentro do caixão, poderia estar numa cadeira de roda, poderia nem estar, Tô né? vivo. Tô aqui vivo, tô. É uma bolsa, beleza? Tem seus cuidados, tem suas etapas, assim, para você ter uma boa convivência com a bolsa. Mas foi ali depois de um ano que eu comecei a virar uma chave assim, não, é uma segunda chance que eu tenho para viver, então vamos aproveitar essa segunda chance da melhor forma possível. Eu marquei 3 pontos aqui que você cita no teu vídeo lá, Ah, que são recomeço, isso, escolhas isso, e resultados. isso mesmo. É isso que você É, que você pautou no teu vídeo, né? E como é que foi aceitar o uso da bolsa da colostomia? Houve resistência ou vergonha no assim, início? no começo, não vergonha no meu caso, mas sim vergonha assim das pessoas como elas vão reagir. Porque querendo ou não, eu não tenho controle com a bolsa, então assim, às vezes ela fazem barulho, às vezes as fezes saem no automático. Então assim, a vergonha que eu digo assim, a pessoa te olhar como estranho assim, pô, Sim. o que que é isso? Que nojento, essas coisas. No começo era bem constrangedor.
Mas depois de um tempo que tu vai entendendo que não é uma coisa que você controla, e sim que o teu corpo que tá produzindo naturalmente, então isso vai acontecendo normal. Até às vezes acontece algum barulho, a pessoa me olha, eu mesmo começo a dar risada, porque não tem muito o que fazer, né? Ou peço desculpa, explico pra pessoa, pra quem tá por perto. Se a pessoa é um pouco mais receptiva, eu já falo, não, eu tenho uma bolsa, acabo mostrando. Aí já vai desenvolvendo uma conversa. Daí eu já explico pra ela o que que é a bolsa, como que aconteceu, por que que tem a bolsa. E isso vai criando mais vínculo, então já vai mudando. Pô, se eu conseguir mudar essa pessoa, vamos supor que ela tá num recinto, em algum outro momento que acontece com uma outra pessoa customizada. Ela já vai entender. Ou se ela tiver em algum lado de uma pessoa que olha da mesma forma que ela olhava, ela já vai começar a falar, não, ó, eu tive uma experiência, vamos supor, eu conversei com um rapaz que era assim, assim, assado, e ele mudou minha visão, então vai acabando mudando a visão de outras pessoas também, né? Agora, o tópico 2 do que você citou no teu vídeo lá, de escolhas. É. Em meio a tantas dificuldades, por que você escolheu justo o jiu-jitsu? O jiu-jitsu. O jiu-jitsu a gente entende que é quase um xadrez humano. Então você tem a possibilidade de machucar uma pessoa ou deixar a pessoa te machucar. O jiu-jitsu ele veio para mim no sentido de superação também, porque eu entendo assim que se você não tiver um braço, tu vai poder fazer jiu-jitsu. Não tem uma perna, você vai poder fazer jiu-jitsu. Tem pessoas com síndrome de Down, pessoas hiperativas, pessoas com TDAH, tem idosos que fazem jiu-jitsu, e isso foi me motivando no caso. Eu fiquei pensando, pô, se essas pessoas que têm tantas dificuldades estão fazendo, por que que eu só com uma bolsa que eu tenho as duas pernas, os dois braços, minha cabeça é boa, eu tenho, né, a força de vontade para isso, por que que eu não vou fazer, né? Então, fiz a primeira aula, mais de adaptação para ver como que seria receber um golpe com a bolsa, como seria as pessoas pesadas em cima da bolsa. Quando eu vi que eu comecei a me adaptar e que a bolsa aceitou numa boa, assim, que não aconteceu nada, foi ali que eu me dediquei 100% e trouxe o jiu-jitsu para minha vida. Então, o jiu-jitsu surgiu mais nessa parte, assim, de me autoprovar que eu sou capaz de fazer, se eu consigo fazer jiu-jitsu, que é um esporte de contato com a bolsa, então posso fazer qualquer outra coisa com a bolsa também. Foi algo além do esporte. Além do esporte, porque me motivou tanto a ser uma pessoa melhor no esporte, em casa, no trabalho. Então me moldou como um novo ser humano, podemos dizer assim. E hoje, assim, olhando para trás, Aham. quantas escolhas foram decisivas, né? Quais escolhas foram decisivas para a sua virada de chave? Eu acho que a primeira mais importante é não desistir. Porque assim, se for analisar tudo que eu passei com a bolsa, então é um jogo, como se fosse a parte da desistência estaria ganhando da parte de querer viver, entende? Então, assim, foi a parte de não querer desistir, de sempre se autossuperar, sempre motivar. Um pouco mais também que me ajudou essa virada de chave é a questão de eu postar um vídeo e vir pessoas customizadas me pedir conselhos de como poder voltar para um esporte, voltar para uma vida que ela tinha antes da bolsa, que agora com a bolsa elas param. Então, isso que me motivou mais, entende? Eu não desisti e tem pessoas que estão se espelhando em mim para não desistir também. Legal. Então, isso me dá mais força de vontade de continuar ainda fazendo o que eu faço, de motivando as pessoas, continuar com o esporte, virando essa chave não só em mim, mas em outras pessoas também. Porque a virada de chave que eu digo não é assim, virei a chave um momento ali e é isso. É todos os dias está virando uma chave. Pô, hoje eu virei a chave no sentido de eu vou acordar mais cedo, amanhã eu viro a chave novamente que eu aprendi uma coisa nova que eu posso trazer para minha vida, uma outra pessoa veio conversar comigo. Então a virada de chave é todos os dias que você se automotiva, você acorda bem, querendo ajudar o próximo ou querendo viver mais. E que resultados o jiu-jitsu trouxe para a sua vida física, mental e emocional? Então vamos lá. Física, o sentido de me cuidar bem mais. Cuidar bem mais porque uma vida que eu tinha antes da bolsa com o que eu tenho agora é totalmente diferente. Não digo que eu pisava, botava o pé na jaca assim e vivia louca, uma vida louca assim, mas eu não tinha tanto cuidado, né? Eu não cuidava com a alimentação, infelizmente fazia uso exagerado de bebidas, ah, não tinha esse autocuidado assim no sentido de pô, eu não vou fazer isso porque pode me prejudicar ou prejudicar uma outra pessoa. Eu vou para outro lugar, não vou avisar ninguém. Então, digamos, fisicamente foi essa mudança, assim. Agora eu me cuido mais,
cuido da alimentação, cuido do que eu bebo, pratico mais exercício, não tenho uma vida mais sedentária. Mentalmente, no sentido de ter mais concentração, mais calma para fazer as coisas, não desistir fácil, né? O esporte ajuda muito isso na parte de Bastante, concentração? bastante. No sentido assim, às vezes a gente tá numa posição que na nossa cabeça não vai sair dali. Então a gente acaba tendo a calma, né? Que a gente chama de explosão, né? Respira um pouco, usa esse momento de explosão para você sair dessa posição. E isso ajuda também na questão do trabalho. Pô, tô cheio de coisa para fazer, não sei por onde começar. Então, tira 5 segundinhos ali, Já, respira mas fundo, acha uma nova solução. E emocionalmente, a questão assim da ansiedade, de não correr com muita sede ao pote, assim, preciso fazer isso pra ontem, senão vai acontecer alguma coisa. Ter mais calma pra fazer. Às vezes a gente tá no meio da luta ali, acha que tá ganhando a luta e acaba se emocionando e acaba perdendo por algum detalhe pequeno. E isso também reflete também em questão na nossa vida, né? Porque às vezes você tá triste por uma coisa pequena, mas que depois se você vai analisar assim, pô, tava triste por aquilo ali, né? Então ele ajuda bastante também em questão no emocional, de se sentir assim, de entender o seu limite, ultrapassar o limite, ou ter calma para ultrapassar. Então é uma junção de tudo, na verdade, né? Então o esporte ele ajuda tanto dentro do tatame, fora do tatame, financeiro, social, família, no sentido geral, né? na verdade, assim, que nem tu passou por um problema, passei por uma, nem compara com a gravidade que o teu teve, mas assim, às vezes acho que a gente precisa tomar um choque pra gente se orientar, né? Conversando com um médico, muito amigo meu esses dias, ele falando que vai chegar uma hora que nesse ciclo de espiritualidade, cada um Hum. crê em alguma religião, mas que vai encerrar nosso ciclo na Terra, a gente vai passar por uma entrevista com o Criador. Aham. De lá em cima a gente vai ouvir, ó, te dei um corpo Ah, saudável, e 2 olha pernas, o que que 2 você braços, fez. É, olha o que você fez com o corpo que eu te dei. Então a gente precisa ter esse cuidado com a saúde, porque o tempo cobra da gente, sim. né? E você partiu de uma situação que você podia estar bem jogado numa cama, desanimado, pô, para um esporte de alto rendimento, Esse né? é um bom ponto. Até conversei, acho que foi na sexta-feira, eu tava conversando com uma colega de treino, e ela começou a pedir sobre tatuagem, essas coisas, e como por causa da bolsa. E uma coisa interessante que eu falei pra ela que eu tive a primeira chance de viver, sofri o acidente e tive a segunda. E se não tiver a terceira? Entende? Então assim, se Deus deu a primeira chance, vivi daquela forma, me deu a segunda, eu mudei, então vamos manter nesse caminho de mudança, porque talvez não tenha uma terceira chance, né? E agora você tem aqui em cima da mesa conquistas suas com o jiu-jitsu, né? Consegue E, detalhar algumas para nós aí, para a gente ter o então, pessoal ter uma noção do ah, que você chegou no esporte? então, no sentido geral, aqui nós temos desde campeonatos interno, regional, aí a nível Santa Catarina e nível mundial. De ordem cronológica, no caso, nós temos desse aqui, que é um campeonato interno, que foi em 2023. Primeiro título. Primeiro título meu, que eu tava de faixa branca ainda, que a gente chama faixa branca cru, que não sabia de nada, tava só na loucuragem mesmo de entender Mas como que se seria. analisar tudo o que você passou, é uma medalha de uma importância. Essa foi, digamos, foi uma conquista muito grande, porque até receio com meus treinadores, tudo, era a primeira vez que eu ia ter algum contato, assim, mais forte com o jiu-jitsu. Não digo que a gente não tem na academia, só que baseado num treino técnico que a gente tem lá, e numa luta de campeonato, lá os caras não vão querer saber se tu tá te machucando ou não. Lá é como o famoso ditado, é sangue nos olhos. Então eles vão pra cima, você vai ter que ir pra cima. Se você se machucar, é tua responsabilidade. Então, esse foi mais uma superação, uma conquista muito grande, porque é ali que eu vi, não, pô, eu tenho uma bolsa, eu consegui conquistar essa. É terceiro lugar, é terceiro lugar. Mas tem gente que nem chegou. Exato. Às vezes, vou só treinar, não quero competir, não é a vida pra mim. Ah, é o Ou faz, terceiro, não pode, só cabe 3. só cabe três. É, o quarto, Então, quinto assim, você não tem, é. então, essa aqui foi uma conquista muito grande porque, pô, foi meu primeiro campeonato, não me machuquei, tive apoio do meu professor, dos meus pais, então isso também teve um significado muito grande pra mim. Tanto que no dia que eu recebi, eu chorei que nem criança ligando pra minha mãe, porque ela, mas é só uma medalha. Eu falei, não, não é só uma medalha, mãe. Dela, mas por que você tá chorando? Eu falei, não, porque eu saí bem, não me machuquei, não aconteceu nenhuma lesão com a minha bolsa. Então, minha preocupação nos campeonatos às vezes nem é tanta medalha.
É mais eu entrar, fazer uma boa luta e sair bem com a bolsa. Então, o resultado Aí pra ti já é uma vitória. já é uma vitória. Não peguei pódio, mas pelo menos eu fui lá, competi, mostrei a minha história, que pô, o Yuri é um customizado, tá lá competindo, e eu saí sem nenhuma lesão, isso já é uma conquista muito grande. Então essa aqui foi uma das melhores, né? Claro, tem um mundial ali que sobressai, mas essa aqui, como ser a primeira, e por estar bem, sair, digamos, com saúde, foi a melhor conquista que eu tive, né? Aí temos aqui em Lages, que é um campeonato que tem todos os anos aqui, que é o campeonato Munk BJJ. Eu fiquei em segundo. Aqui tem o Half Guard, que geralmente eles fazem campeonatos regionais e separados assim, Half Guard Sul, Half Guard Meio Oeste, Half Guard Centro-Oeste. Então eles vão sempre especificando, ou eles fazem um Half Guard, que é no sentido geral, que daí vem Santa Catarina inteira. Então essa aqui também fiquei em segundo. As mais recentes agora seria em Chapecó, que é a Copa de Desterro, que é uma outra organização que também faz campeonatos de jiu-jitsu. Não é num nível assim tão grande, é mais focado ali aqui na região mesmo, né? Mas regional? Mas é mais para testar a gente. Então a gente acaba. Não tô dizendo assim que o campeonato pequeno não tem o seu valor. Tem o seu valor porque você vai lá para você se testar. Então, assim, pô, se eu fui bem vamos supor, eu fui nesses campeonatos internos aqui e eu me testei, eu vi que o meu nível não tá excelente, por que que eu vou num campeonato maior se eu tenho muita coisa para melhorar? Então a gente acaba indo nesses campeonatos menores, assim, não menosprezando, mas para poder ir afiando, né, sei lá, uma técnica que você tá há tempo tentando aperfeiçoar. Você tá molando o machado, Isso, né? praticamente tô amolando o machado para chegar num nível maior e eu tá 100%, porque a gente sabe que no nível maior os caras dão a vida, né? Os caras treinam o ano inteiro para aquela competição. Então, se eu chegar lá com o corpo mole, sem técnica, sem nenhuma base do jiu-jitsu, não tem sentido eu estar lá, né? O chão é o limite. Literalmente. Literalmente. Às vezes no chão é que a luta começa mesmo. Às vezes a gente fica lá em pé, se agarrando e tentando derrubar, para depois ir pro chão, que daí sim começa a luta do jiu-jitsu, né? Ah, Aí na sequência, né? Eu só coloquei aqui porque é uma das as mais do nível mais importante, né? Mas daí veio um mundial que foi em Camboriú em outubro do ano passado, onde foi a equipe toda. Então a gente teve 17, 19 atletas da nossa academia. Então teve desde primeiro lugar, segundo, terceiro. Então aqui foi a academia inteira, né? Então ali foi uma satisfação muito grande de você ver teus amigos lutando junto, comemorando com você comemorando com teus amigos, né? Então veio o Mundial e deu os últimos agora, que foi em dezembro, que foi o Sul-Americano. E o Sul-Americano, que daí eu peguei segundo lugar sem categoria de peso, que foi a minha primeira experiência na categoria sem limite. Então eu tava ali sem saber o que fazer, porque eu poderia pegar um cara de 60 quilos, Um de 200. 200 quilos. Foi o caso que eu peguei o cara de 140. Então não deu muito certo a brincadeira, né? Mas saímos com o segundo lugar, então pelo menos Qual dessa? Todas elas você lutou sem teu adversário saber que você usava a bolsa. sem. Os únicos que sabem da existência da bolsa geralmente é meu professor, né? A organização do evento, que eu já chego. É obrigado a informar? Não sou obrigado, mas por segurança deles, né? Segurança pode dizer assim, se acontecer alguma coisa, eles já sabem como Agir, tratar. né? Porém, como a responsabilidade é toda minha, mas eles já têm uma noção de, acontecer algum acidente, eles já sabem como intermediar, né? E só. Às vezes o árbitro, no meio da luta, acaba olhando, dele vem e me pede se eu quero continuar. Porque como ele não sabe antes, ele fala, não, tá tudo certo, pode continuar. Percebe no abrido, o kimono. No tal. kimono, porque a gente tem, nas competições, a gente tem o nogi, que seria o calção e uma hash guard, e tem o do kimono, que é o gi, no caso, que é só a calça do kimono, o kimono na parte de cima e a faixa, acabou. Então não tem nenhuma proteção aqui. A minha proteção geralmente quando eu consigo colocar alguma faixa, mas que não prejudique a minha luta e também não faça eu ganhar a luta do Não meu desfavorece em nada, né? não pode favorecer em nada. Então tem que estar uma coisa segura que não atrapalhe e não me faça ganhar também. E somente isso. Aí depois da luta, às vezes depende do resultado, aí sim o meu oponente vai lá, daí eu converso, ó, eu tenho uma bolsa. Eles até brincam, tá, mas pô, podia ter avisado, ele é com mais calma. Só que daí não é
Pô, não é Já vantajoso, pra né? não ver isso, né? Tu Não é vantajoso eu chegar pra um cara lá que se dedicou o ano inteiro e falar pra ele, ó, eu tenho uma bolsa. Pô, o cara já vai ficar com o pé atrás. Então, na pior das hipóteses, pô, o cara me deixou ganhar. Com que honra que eu vou ter de dizer, pô, eu ganhei uma medalha de ouro, mas o cara deixou eu ganhar. Eu não batalhei pra ter essa medalha, entende? Entendo. Então, assim, eu tenho todos os meus cuidados, né? Faço todas as coisas possíveis pra não me machucar. Aí depois eu vou lá e comunico com o meu adversário, ó, pô, parabéns, cara, isso foi uma luta boa pra mim, eu tenho uma boa ciclostomia. Aí sim desenvolve a conversa pra que daí eles sabem realmente da existência da bolsa. Você tem feito acompanhamento médico meio constante? Sim, sim, faço acompanhamento médico com o Dr. Abel. Então eu faço acompanhamento no sentido assim de saber se eu tenho uma doença de Crohn, além da bolsa de colostomia, que é uma doença que ela atinge o intestino. Então, É isso devido ao acidente? não, eu já tinha desde 2011. Só que com a bolsa agora eu faço esse acompanhamento para ver se ela está em atividade ainda ou se ela está em remissão. Por quê? Há 2 anos atrás eu já tentei tirar a bolsa. Só que como a doença estava em atividade, o corpo ele não aceitou os grampos cirúrgicos. Então eu tive que reverter a situação e colocar a bolsa novamente. Então eu faço esse controle médico aí para ver se essa doença está em remissão ou não. Para se caso um dia eu resolver tirar a bolsa e colocar, digamos ser normal, entre aspas, né? Não que não seja normal isso aqui, mas para mim ter uma certeza de não, vou fazer a cirurgia, não vai dar tudo certo, não vai acontecer nenhuma, digamos, uma rejeição do corpo, né? Então, Então existe a possibilidade de você retirar a bolsinha. existe a possibilidade. Agora, se eu quero, não quero. Não quero porque eu tenho medo de voltar tudo que Esse amigo tinha, também tá? que tem o mesmo problema, É, que ele tem medo. A gente tem medo porque o corpo ele não absorve alimento, não absorve nutrientes, você sempre está desidratado, você sempre está abaixo do peso. Então, assim, baseado na vida que eu tinha antes, com que eu tenho a bolsa agora, se fosse você chegar pra mim, Yuri, você quer tirar tua bolsa hoje ou quer ficar com a tua bolsa pro resto da tua vida? Eu diria que eu quero ficar com a bolsa o resto da minha vida. Porque a bolsa, ela mudou completamente a minha vida pra melhor, né? Então, assim, eu não tiraria, nem se o cara me oferecesse R$ 1 milhão aqui, ó, te dou 1 milhão e ainda te pago a cirurgia. Quer fazer? Não, não quero fazer, Tem quero mais confiança nela. mais confiança com a bolsa agora. E a tua alimentação, por intermédio da bolsa, continua normal. Continua normal. Porque o Claro, processo dos outros órgãos do corpo trabalha normal. trabalho No normal. final dele, que tem que fazer. Alimentação, eu digo normal, assim, como de tudo um pouco, né? Como até, até mais do que deveria, no caso. Só que tem alguns alimentos que eu já me habituei, assim, pô, esse alimento soltou mais meu intestino, esse alimento não soltou tanto, esse alimento me prejudicou com alguma coisa. Então a gente vai meio que colocando na balança o que pode, o que não pode. Tem um dia do lixo que eu como a torta direito. Então a alimentação é bem, digamos, regrada, assim, no sentido assim, posso comer tudo, só que algumas coisas eu vou cuidando sempre, assim, pra não comer com excesso, né? Pra não me prejudicar também, né? E questão de grãos, sementes, semente de girassol, semente de abóbora, já comeu esse tipo de Cara, reforço? mais melancia, cara. Melancia, Meu organismo funciona como um relógio. cara, melancia, laranja, Porque um kiwi. papagaio, eu vou só comendo semente. Não, mas aqui não é diferente, cara. Aqui, cara, às vezes eu como. Agora que esses verão aí, com esses calorão, sou apaixonado por melancia, cara. Se eu comer melancia hoje, cara, esquece, amanhã é o dia inteiro em função da bolsa, cara. Então, às vezes acabo nem comendo um dia de treino, cara, porque eu sei que eu vou passar mais tempo esvaziando minha bolsa do que passando outra coisa no meu dia, né? E ali a questão da bolsa. A bolsa você retira para fazer a higienização e tal, mas a mangueirinha que está dentro do organismo, ela permanece. Na verdade, assim, o nosso intestino, ele faz todo o trânsito intestinal, começa na Uhum. boca, faz todo até o ânus, no caso. No meu caso, o que que ele foi feito? Por um Foi, atalho. digamos assim, a parte aqui de cima foi cortada e a parte de baixo foi cortada. Então, essa parte de baixo, ela tá trancada, que seria o outro acesso para sair no ânus, normal. E essa parte no meio, digamos assim, do intestino, ela foi cortada e foi colocada para fora, no caso. Então, se pegar a linha do umbigo, uns 4 dedos pro lado, tem como se fosse para ser bem específico, sabe aqueles moedor de carne moída? Uhum. Quando você sai, é igualzinho. É um negócio desse tamanho assim, é por onde saem as fezes ali. Então é um canal que, se você for analisar a espessura, ele não passa um dedo, no caso. E é por ali que sai. Então, toda vez que eu vou fazer a higienização, eu retiro a minha bolsa, passo papel higiênico, lenço umedecido, alguma coisa assim para higienizar.
e aplico todo o processo na minha bolsa, que é o alginato, que é um algodãozinho, uma placa protetora, aí cola a bolsa. Às vezes eu troco de bolsa e o lote vem diferente, alguma coisa acaba dando uma alergia. Aí eu tomo um cuidado um pouco mais, digamos, adequado, assim, passo uma pomada, né, para não dar uma contaminação cruzada. Então tem esses cuidados, mas se não, é uma coisa normal, assim, faço a higienização, coloco a bolsa de novo. Eu digo que em questão de 2, 3 minutos eu faço a troca. Já tá Aham. certo. E tua rotina de treinos diários? Assim, do jiu-jitsu são 4 dias por semana. Ah, desculpa, 3 dias por semana, que é segunda, quarta e sexta. Mas fora isso, eu sempre tô caminhando, eu sempre tô correndo, fazendo exercício. Academia nem tanto, mas por falta de tempo. Mas se eu posso ir na praça do bairro, fazer uma flexão, uma barra, alguma coisa assim, eu sempre tô tentando deixar o corpo em atividade para não ter aquela vida sedentária, né? Então, acordo às 5 e vou dormir às 11. Às vezes, ou por causa de treino, ou tá estudando, ou tá fazendo alguma coisa, mas sempre exercitando o corpo e a mente, né? Como diz o outro, né? Até porque você não tem como ter uma vida sedentária com N- tudo que você Não, não, tem, não, a tá louco. Não experiência, tem como, não tem a como. opção que tu deu para tua Não tem. vida e tudo mais. Para você, assim, resumindo, qual foi a maior vitória da sua vida até hoje, dentro ou fora do tatame? Está vivo. A maior vitória é o estar vivo. Medalha não significa, digamos, nesse sentido, não significa nada. Faixa não significa nada. Homenagem não significa nada. Porque se eu juntar tudo isso, o que sobressai é estar vivo. Estar vivo e motivando as outras pessoas. E isso que é o melhor resultado para mim em toda essa trajetória. Porque, como eu te falei antes ali, eu poderia estar numa cama de hospital, poderia estar dentro de um caixão, poderia nem estar conversando aqui contigo hoje. Mas não, eu tô aqui, eu tô vivo, e é isso que importa. Eu já acordar cedo, respirando, podendo me alongar, encher o pulmão de ar, e entender que, pô, Deus me deu mais um dia de vida, cara, isso é o melhor resultado de tudo. Se juntar tudo isso, estar vivo é o que sobressai mais. Yuri, que mensagem você deixa para quem está passando por um momento difícil assim e acha que não vai conseguir superar? Aqueles 3 pilares que a gente comentou antes, que é o recomeço, escolha e o resultado. O recomeço é analisar que você tá num momento difícil, beleza, você tá num momento difícil, mas é um recomeço que Deus te deu para você mudar tua vida, virar uma chave na tua cabeça e aproveitar essa nova chance. A escolha dela entender que seja 2, 3 dias, 3 meses, um ano, esse momento difícil, ele vai passar. Tem um ditado que dizem que a chuva dá e passa. Então a fase ruim é a mesma coisa. Ela vai, mas ela vai. Melhor, ela vem, mas ela vai embora. E o resultado é que você passou essas duas fases, que é você tá vivo, você passou pela fase difícil, você tá vivo de novo. Então, para essas pessoas que têm uma dificuldade, tá passando por um momento, sei lá, uma fase, uma separação, uma falta de emprego, sofreu um acidente, ou descobriu, sei lá, uma doença que vai ter que ter um tratamento, respira, tenha calma, né? Porque Respira, não pira. isso é verdade, é. Porque se Deus está te dando essa fase ruim, é porque lá na frente ele tem um propósito para ti. Então ele vai ter uma fase boa para você, uma fase nova, e você vai ver que isso, estralar de dedo, já passou. Então, assim, é analisar a nova chance de recomeçar, fazer boas escolhas no sentido de continuar lutando e não desistir, e depois escolher os resultados, que é o principal, que é estar vivo, é poder viver em harmonia consigo mesmo, com as pessoas que você está por perto, fazendo aquilo que você gosta, seja num treino, seja no jiu-jitsu, seja no trabalho, seja qualquer coisa, fazendo aquilo que você gosta e tá vivo, né? Se você pudesse definir a sua história numa palavra, Numa palavra que só, palavra seria essa? seria ser superação, cara. Superação, acho que sobressai sobre tudo, pelo tudo que passei, né? Porque, cara, muitas vezes, todos os motivos que eu acabei passando era pra desistir. Então, a superação define no sentido assim de passei por isso, passei por aquilo e tô aqui ainda. Então, se resumir toda a minha vida e toda a minha trajetória, a conquista, seria a superação mesmo. E o que ainda vem pela frente para o senhor Yuri de Oliveira? Muitas competições, de forma no sentido assim, não de trazer medalha, botar uma medalha no peito, e sim de competições de que as pessoas possam me enxergar no sentido assim, de não ser um. Até brinco com o meu professor, que a frase que eu falo pra ele é assim: eu não quero ser o melhor atleta de jiu-jitsu,
no sentido de conquistar várias medalhas, de ir para mundial, de ter inúmeros títulos, de ser renomado, mas sim o melhor no jiu-jitsu em questão de referência. Não só no jiu-jitsu. É uma pessoa chegar e falar assim, pô, vamos supor, eu quero mudar para uma outra cidade. Aí olhar o meu perfil e falar, pô, esse menino tem uma bolsa, ele conquistou tudo isso. Por que que eu tô me impedindo de ir para uma outra cidade e recomeçar? Então, o que tem por vir é ser referência nesse sentido que eu possa motivar mais pessoas a mudarem a sua vida no sentido melhor, virar uma chave para elas mesmas, de ser a sua melhor versão, no caso. Buscar a sua melhor versão todos os dias. Então, o que tem por vir é competição, é mais motivação, é buscar meios de atingir mais público, né? Para trazer para esse, não só para o jiu-jitsu, mas para trazer para esse sentido de vida. Trazer para a vida real. Para a vida real, né? Que às vezes as pessoas se acabam ficando, como que é a palavra? Trazendo comodidade na situação ruim, no caso. Uma coisa ruim, beleza, deixa, vai passar. Ou, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas não, trazer a galera para essa vida real, né, no sentido assim de analisar as possibilidades e continuar, né, indo em frente, se automotivando, se autossuperando, né? E com certeza gerando também exemplo para muitas pessoas, né? Isso. Quero agradecer a tua participação, tá? Obrigado, Pode Marcelo. dizer que sou um fãzão da tua história. Pô, muito obrigado. Gostei pra caramba. Até a gente vai deixar o endereço do Instagram do Yuri aqui para você acompanhar, conhecer a história dele, ver as situações e que sirva de lição para muitas e muitas pessoas, né? Sim, Porque sim. diferente do tamanho e proporção do problema, todo problema tem uma solução. Isso é verdade. Nada é por acaso, tudo é um objetivo na vida, mas tudo tem como ser superado. Aí no esporte, eu creio, vendo de fora assim, que o esporte ensina o raciocínio, na maneira de pensar, de agir, a virada de chave que fechou com a situação que você vivia, né? Isso. Então, obrigado pela tua Eu participação. agradeço pelo convite, Márcio. Muito obrigado mesmo por poder mostrar a minha história, a minha trajetória e fazer com que esse podcast também motive mais pessoas a ir a mudar a sua vida, né? Não seja só no esporte, mas no sentido todo, no caso, Geral da né? coisa, né? Geral da coisa, no caso. Gente, legal, bacana, um bate-papo bacana, assim, que até quando eu vi esse vídeo que ele me mandou, vocês vão encontrar lá no Instagram do Yuri, onde ele conta em detalhe, mostra a foto, a gente vai se arrepiando com o vídeo, né? Então, se você assistiu até agora, deixe seu comentário, curte, se inscreve no canal e a gente volta na próxima quarta-feira, 19 horas, novo horário, tá? Sempre com o apoio de Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pousebon Representações, Cláudia Pousebon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. Valeu, gente, aquele abraço e a gente se fala. Valeu!